Olá pessoal, como estão? Sou o Macabre, e dessa vez, irei mostrar 3 relatos de conhecidos meus, sobre algumas histórias assustadoras que eles já passaram enquanto trabalhavam em hospitais. Espero que consigam aproveitar. Nossa primeira história é da minha amiga Júlia, e ela mesma irá contar para vocês. Trabalho como enfermeira no Hospital Santa Helena há poucos meses. Desde o início, ouço histórias sobre o prédio antigo, construído há mais de um século, mas nunca dei muita atenção a esses rumores. Dizem que o lugar é assombrado, que almas perturbadas vagam pelos corredores durante a madrugada. Sempre achei que essas histórias fossem uma maneira de passar o tempo ou assustar os novos funcionários, e por isso nunca me preocupei. Até aquela noite. Era um turno tranquilo. Eu estava sozinha na ala psiquiátrica, uma das mais antigas do hospital, onde os corredores são largos e as paredes, embora reformadas, ainda carregam um aspecto envelhecido. O silêncio ali tem um peso diferente. Não era o silêncio normal de um hospital, onde o som de passos distantes ou de equipamentos eletrônicos sempre faz companhia. Era um silêncio denso, como se algo estivesse esperando pacientemente para se manifestar. Por volta das 2 da manhã, enquanto eu revisava alguns prontuários, notei que a iluminação do corredor oscilava levemente. As lâmpadas antigas sempre davam defeito, então não dei muita atenção, mas aquele era o tipo de piscada que me deixou desconfortável, como se a luz estivesse sendo manipulada por algo além de um simples problema elétrico. Senti um arrepio percorrer minha espinha, e instintivamente olhei para o corredor vazio. Fiquei observando por alguns minutos, esperando que o brilho irregular parasse, mas, ao invés disso, percebi uma sombra se mover ao fundo, perto de uma das portas da ala desativada. Sabia que não havia ninguém lá. Aquela parte do hospital estava fechada há anos, desde que uma reforma havia começado e nunca sido concluída. Tentei ignorar o que vi, me concentrando no trabalho à minha frente, mas o desconforto permaneceu. Pouco tempo depois, ouvi o som de passos arrastados. Era como se alguém, ou algo, estivesse caminhando pelo corredor atrás de mim. O som parecia se aproximar lentamente, ecoando nas paredes vazias. Levantei-me de repente, tentando identificar a origem, mas o corredor estava completamente deserto. Caminhei até o fim do corredor, minhas mãos suadas apertando o arquivo que eu carregava. O som parou. Um alívio momentâneo tomou conta de mim, até que o silêncio foi interrompido por uma batida surda vinda de uma porta de ferro no final da ala desativada. Era uma batida ritmada, constante, como se algo estivesse do outro lado tentando sair. Meus instintos me diziam para me afastar, mas a curiosidade, ou talvez a sensação de responsabilidade, me fez caminhar lentamente até lá. Quando me aproximei da porta, vi que ela estava ligeiramente aberta, uma fresta suficiente para que eu visse a escuridão do outro lado. Meu coração batia forte. Nunca tive tanto medo. Não sabia se abria a porta de vez ou se saía correndo. Antes que pudesse tomar uma decisão, um vento gelado soprou pelo corredor, e a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor, como se tivesse sido puxada por uma força invisível. O som ecoou pelo hospital, fazendo meus ouvidos zumbirem. Corri de volta para a sala de enfermagem, o coração disparado, e fechei a porta. Eu estava sozinha. Pelo menos era o que eu tentava acreditar. Tentei me acalmar, racionalizar a situação, mas nada fazia sentido. Aquela ala estava vazia. Ninguém tinha permissão para entrar lá. Decidi ligar para a segurança, mas o telefone estava mudo. Nenhum sinal de linha. Peguei meu celular, mas, por alguma razão, também não havia sinal. Era como se o hospital tivesse sido isolado do mundo exterior e eu estivesse presa lá dentro, sozinha, com algo que eu não conseguia ver, mas sabia que estava ali. As horas seguintes foram um tormento. Ouvi ruídos estranhos por todo o hospital, gemidos distantes, portas rangendo, passos que vinham e iam sem qualquer padrão aparente. Em um momento, ouvi o som de alguém chorando. Era um choro baixo, quase sufocado, que parecia vir do corredor. Não consegui me conter. Abri a porta da sala de enfermagem e olhei para fora. O corredor estava vazio, mas o som continuava, vindo de algum lugar mais ao fundo. Respirei fundo e segui o som. Cada passo que eu dava parecia ecoar infinitamente. Quando me aproximei da fonte do som, percebi que ele vinha de um dos quartos antigos, que havia sido fechado anos atrás. A porta estava entreaberta, e o choro agora era claramente audível, como se alguém estivesse sofrendo uma dor indescritível.
Eu deveria ter fugido. Qualquer pessoa racional teria deixado o hospital naquele momento. Mas, em vez disso, empurrei a porta e entrei. O quarto estava vazio, mas o som continuava. Senti o chão tremer sob meus pés e o ar ao meu redor ficou gélido. Era como se eu tivesse cruzado para uma outra realidade. A sensação de estar sendo observada era esmagadora. Virei-me rapidamente para sair, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim e as luzes do quarto se apagaram. Fiquei no escuro, com o som de minha própria respiração se misturando aos sussurros distantes. De repente, senti uma presença atrás de mim. Não tive coragem de me virar. Sabia que, se olhasse, veria algo que minha mente não seria capaz de processar. Uma mão fria tocou meu ombro, e o som do choro se transformou em uma risada baixa e perturbadora. Tudo o que consegui fazer foi fechar os olhos e rezar para aquilo acabar. Não lembro como saí daquele quarto. Quando dei por mim, estava novamente na sala de enfermagem, sentada no chão, tremendo e segurando um rosário que encontrei em um dos armários. O tempo parecia ter parado. O hospital estava mergulhado no silêncio outra vez, como se nada daquilo tivesse acontecido. No entanto, eu sabia que não era apenas minha imaginação. Eu senti, eu vi, eu ouvi. Quando meu turno finalmente terminou, saí do hospital sem olhar para trás. Pedi transferência para outro setor e, desde então, nunca mais entrei naquela ala psiquiátrica. As pessoas continuam dizendo que são apenas lendas, histórias para assustar os novatos. Mas eu sei o que vi naquela noite. E, se há algo que aprendi, é que algumas portas nunca deveriam ser abertas. A segunda história será contada pela minha amiga que se chama Maria. Eu nunca acreditei em histórias de terror. Sou uma pessoa prática, alguém que precisa ver para crer. Mas o que aconteceu comigo naquela noite no hospital mudou tudo. Trabalhava no Hospital Sanatório Cruz Vermelha há alguns anos. O hospital era conhecido por seu histórico sombrio, um sanatório no início dos anos 1900, onde pacientes com doenças mentais graves eram tratados com métodos que hoje seriam considerados cruéis. Muitos pacientes morreram ali, e a ala antiga do hospital foi fechada há décadas. Os corredores dessa ala estavam sempre trancados, e os funcionários mais antigos evitavam falar sobre o lugar. Em uma noite particularmente tranquila, fui designada para cobrir o turno da madrugada. Estava tudo em ordem até cerca de 1 da manhã, quando a energia do hospital oscilou por alguns segundos. As luzes se apagaram, voltaram lentamente, mas o suficiente para me deixar desconfortável. O gerador estava em perfeito estado, então não havia explicação para aquilo. Continuei com minhas tarefas, mas a sensação de desconforto aumentava à medida que as horas passavam. Ao redor, o hospital estava quase vazio. Os pacientes dormiam, e o silêncio era interrompido apenas pelo ocasional bip de algum equipamento médico. Por volta das 3 da manhã, ouvi um som que me fez congelar. Era um rangido baixo, distante, que vinha de um corredor que deveria estar fechado. Eu sabia que aquele corredor dava acesso à ala abandonada do sanatório, uma parte do hospital que ninguém mais usava. Decidi verificar. Talvez fosse apenas uma porta mal trancada ou algum equipamento velho que tinha dado problema. Peguei minha lanterna e comecei a caminhar pelo corredor. As luzes piscavam novamente, aumentando minha sensação de desconforto. Ao me aproximar da ala antiga, o ar pareceu mudar, ficando mais denso, mais pesado, como se algo invisível estivesse pressionando meus ombros. Cheguei à porta que levava ao sanatório antigo. Ela estava entreaberta, um detalhe que me fez parar. Aquela porta deveria estar trancada. Olhei em volta, tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez alguém tivesse deixado-a aberta por acidente. Respirei fundo e empurrei a porta. Do outro lado, o ar estava gélido, muito mais frio do que no restante do hospital. O cheiro de mofo e umidade era forte. A ala antiga estava completamente escura. Então liguei minha lanterna e comecei a andar lentamente. Era como se eu tivesse entrado em outro mundo. As paredes, cobertas de tinta descascada, eram pontilhadas por manchas antigas de água e ferrugem. À medida que avançava, sentia uma sensação de vertigem. Algo não estava certo. Era como se o corredor estivesse se estendendo, ficando cada vez mais longo. Eu estivesse andando em círculos, sem realmente sair do lugar. De repente, ouvi um som baixo e abafado, passos. Olhei em volta, iluminando as paredes com a lanterna, mas não havia ninguém. Continuei andando, agora com meu coração acelerado, lutando contra a sensação de pânico crescente. Os passos pareciam seguir-me, mas nunca conseguia ver quem.
ou que estava ali. Cheguei a uma antiga sala de tratamento. A porta estava aberta e algo me fez entrar, mesmo que cada fibra do meu corpo gritasse para eu correr. O quarto estava cheio de equipamentos médicos antigos, cadeiras de metal, mesas de cirurgia enferrujadas, instrumentos que pareciam mais apropriados para uma sala de tortura. Um frio intenso me envolveu quando vi o que parecia ser uma marca de mãos ensanguentadas nas paredes, manchando a tinta desgastada. Foi então que vi o reflexo no vidro da janela quebrada. Não era o meu, era de alguém ou algo atrás de mim. A figura era alta e magra. Seu rosto estava coberto por sombras, mas seus olhos brilhavam na escuridão, fixos em mim. Não tive coragem de me virar. Senti um peso no ar e a temperatura caiu ainda mais. Comecei a ouvir vozes, sussurros distantes que pareciam vindos de todos os lados. Vozes que choravam, gritavam e sussurravam meu nome. O pânico tomou conta de mim. Corri para fora da sala, tropeçando nos destroços que cobriam o chão. Não sabia mais para onde estava indo, mas precisava sair dali. Os passos ecoavam novamente, agora mais próximos, como se algo estivesse me perseguindo. As luzes da lanterna piscavam, tornando o caminho ainda mais difícil de enxergar. Quando finalmente alcancei a porta que dava para o corredor principal, puxei-a com todas as minhas forças. Estava trancada. Como? Eu sabia que ela estava aberta quando entrei. Comecei a bater na porta, desesperada, mas o som parecia ser engolido pela escuridão. Ouvi mais uma vez os passos se aproximando. Estavam perto, muito perto. Em um último ato de desespero, virei-me para enfrentar o que quer que fosse que estava atrás de mim. A figura estava ali, parada no fim do corredor. Seu corpo se distorcia na escuridão, como se não pertencesse a este mundo. E então, ela começou a andar em minha direção, lentamente, com cada passo mais pesado e cruel que o anterior. De repente, tudo ficou escuro. A lanterna apagou e o som dos passos cessou. Não havia mais nada, apenas o silêncio absoluto. Quando as luzes voltaram, eu estava de volta na sala de enfermagem. Não sabia como tinha saído daquela ala. Minhas mãos tremiam e meu corpo estava encharcado de suor frio. Desde aquela noite, nunca mais voltei para a ala antiga do hospital. Pedi para ser transferida para outro turno e sempre evito andar por aqueles corredores. Ouço as histórias dos outros funcionários, mas nunca conto a minha. Sei que o que vi não pode ser explicado e não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Algumas portas do hospital nunca deveriam ser abertas. Eu fui tola por ignorar esse aviso. Mas o que me assombra até hoje é o que eu vi antes de tudo acabar. Um último sussurro, vindo de algum lugar naquela escuridão profunda, chamando meu nome. A terceira história será contada pelo meu amigo Marcos. Meu nome é Marcos e sou técnico de enfermagem há mais de 10 anos. Sempre fui cético com relação a coisas sobrenaturais, especialmente dentro do ambiente de trabalho. Vi muitas coisas ao longo da minha carreira, pessoas em situações críticas, mortes e tragédias, mas nunca acreditei em fantasmas ou em forças além do nosso entendimento. Isso até a noite que tudo mudou. O turno noturno no Hospital São Rafael geralmente é calmo. Poucos pacientes na ala de internação, a equipe reduzida e o silêncio reinante que chega a ser reconfortante. Mas naquela noite, havia algo diferente no ar. A sensação de que algo estava fora de lugar foi crescendo lentamente, mas me incomodava desde que cheguei ao hospital. O ambiente parecia mais frio do que o normal, e um estranho cheiro de mofo permeava os corredores, mesmo sendo um prédio relativamente novo. Eu estava responsável pela ala cirúrgica, supervisionando os pacientes em recuperação. Por volta das 2 da manhã, comecei a notar que as luzes do corredor piscaram de maneira intermitente. Achei que fosse algum problema elétrico, e fui até o quadro de controle do hospital para verificar. Tudo parecia em ordem, e por isso continuei a monitorar os pacientes. Algum tempo depois, enquanto revisava alguns prontuários na sala de enfermagem, o rádio do hospital emitiu um chiado estático, e então ouvi uma voz fraca, quase imperceptível, chamando meu nome. A princípio, pensei que fosse alguém da equipe tentando falar comigo pelo intercomunicador, mas a voz estava estranhamente distorcida. Era lenta, e parecia carregada de uma emoção que eu não conseguia identificar. Senti um frio na espinha, mas continuei trabalhando, tentando ignorar aquilo como uma falha técnica. Por volta das 3 da manhã,
senti a necessidade de fazer minha ronda habitual pelos quartos. Enquanto caminhava pelos corredores escurecidos, o cheiro de mofo e algo metálico parecia ter ficado mais forte. Ao me aproximar do último quarto, um dos mais antigos do hospital, notei que a porta estava entreaberta, o que era estranho, já que não havia pacientes alocados ali naquela noite. Com um pouco de hesitação, empurrei a porta. O quarto estava vazio, mas o ar estava pesado e frio, como se algo estivesse sugando toda a energia do lugar. Havia uma maca coberta por um lençol branco no centro do quarto, o que parecia ser apenas um resquício de algum procedimento anterior. Quando me aproximei, senti uma presença, uma sensação indescritível de que eu não estava sozinho ali. O rádio no meu bolso chiou novamente, emitindo aquele mesmo som estático, e a voz distorcida surgiu mais uma vez, agora mais clara. Ela disse meu nome, dessa vez repetidamente, como se a coisa estivesse tentando me chamar. Meu coração acelerou. O que quer que estivesse do outro lado daquela comunicação, não era humano. Estava claro. Foi nesse momento que percebi algo na maca. O lençol estava ligeiramente erguido, como se algo estivesse deitado por baixo dele. Meus instintos diziam para sair dali, mas uma força inexplicável me fez puxar o lençol, apenas para revelar nada. A maca estava vazia, mas a sensação de estar sendo observado não sumiu. Pelo contrário, parecia mais intensa a cada segundo. Senti um calafrio tomar conta de mim, e então ouvi o som de passos no corredor. Olhei para fora, mas não vi ninguém. Os passos, porém, continuavam, ecoando pelos corredores vazios do hospital. Decidi seguir o som, movido pela mistura de medo e curiosidade. Caminhei em direção ao som, que parecia vir da antiga ala de isolamento, desativada há anos. Um lugar que os funcionários sempre evitavam. Ao chegar na entrada da ala, vi que a porta de metal, que sempre esteve trancada, estava entreaberta. Um odor horrível e nauseante escapava do interior da ala, uma mistura de algo podre e úmido, como se o lugar tivesse sido selado com a morte dentro dele. Contra o meu melhor julgamento, entrei. As luzes eram fracas, piscando esporadicamente, criando sombras distorcidas nas paredes. O som dos meus passos parecia muito alto, reverberando em meio ao silêncio sufocante. Conforme me aprofundava no corredor, comecei a ouvir vozes. Elas eram baixas e indistintas, como se várias pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo, suas palavras se misturando em um murmúrio agonizante. A ala parecia maior do que eu lembrava. Os corredores se estendiam por mais tempo do que deveria ser possível. Quando virei uma esquina, deparei-me com uma visão que congelou o sangue nas minhas veias. Uma figura alta e indistinta estava parada no final do corredor, completamente imóvel. Não era um paciente. Não era um colega de trabalho. Era algo além disso. Sua silhueta era escura e borrada, como se a luz evitasse tocá-la. Não conseguia ver seu rosto, mas senti que ela estava olhando diretamente para mim. A temperatura no corredor despencou. Minha respiração formava vapor no ar gelado. Dei um passo para trás, e a figura começou a se mover. Seus passos eram lentos, arrastados, e o som reverberava nas paredes de maneira inumana. Era como se o próprio espaço ao redor dela estivesse distorcido, um eco do que já foi. Corri como nunca havia corrido antes, mas o corredor parecia se estender infinitamente. Eu olhava para trás, a figura estava sempre lá, se aproximando cada vez mais. Meus pulmões ardiam, minhas pernas tremiam, e eu estava à beira do desespero. Quando finalmente consegui alcançar a porta de saída da ala, ela estava trancada. Bati com força, gritei por socorro, mas não havia ninguém para me ouvir. Senti a presença atrás de mim, próxima o suficiente para que eu pudesse sentir um vento gélido em minha nuca. Naquele momento, achei que seria o fim. De repente, as luzes voltaram ao normal. O corredor, antes interminável, estava novamente curto, como deveria ser. A figura havia desaparecido. O cheiro insuportável sumira. Estava sozinho no hospital, com meu coração disparado e a mente lutando para entender o que acabará de acontecer. Corri para a sala de segurança, onde vi as câmeras de vigilância.
Revisei as gravações das últimas horas e o que vi me gelou. As câmeras mostravam eu andando sozinho pelo hospital, falando comigo mesmo e correndo sem motivo aparente. Não havia nenhum som registrado, nenhuma outra presença visível. Era como se tudo tivesse acontecido apenas na minha mente. No entanto, o cheiro, o frio e a sensação de ser observado ainda estavam comigo. Pedi transferência para outro hospital na manhã seguinte e nunca mais voltei ao São Rafael. Às vezes, ainda sinto aquela presença nas sombras, como se ela nunca tivesse realmente me deixado. Como se eu tivesse trazido algo comigo naquela noite. Assim finalizamos as histórias, amigos. Espero que tenham gostado e que elas não atrapalhem o sono de vocês. Descansem bem. Até uma próxima.